Um aluno me procurou recentemente desesperado, afinal, ele ficou sabendo que a Banca Fundação Carlos Chagas, que outrora era chamada de Banca Fundação Copia e Cola, tinha resolvido justamente no momento em que ele está se preparando para essa banca, resolvido então mudar de estilo. Então, segundo ele, a FCC tinha mudado seu estilo e ele estava extremamente preocupado, né? Bom, resolvi então gravar esse vídeo para analisar aqui algumas questões aplicadas em 2024 pela Banca FCC, são questões de contabilidade geral e avançada, evidentemente, para a gente então verificar se isso de fato procede ou não. Então vamos lá, olha, eu vou colocar aqui na tela para vocês esta primeira questão. Esta primeira questão aqui, eu não vou analisar as questões propriamente ditas, mas só para a gente ter uma ideia dos temas que estão sendo cobrados, né, se eles são ou não frequentes em provas dessa banca. Então essa aqui, olha, a questão aplicada em 24, basicamente ele fala aqui de lucro, ele fala de distribuição de dividendos, ele fala de prejuízo, né, e basicamente ele está falando de um investimento aqui avaliado pelo método da equivalência patrimonial, e você tem que fazer basicamente os lançamentos contábeis relacionados ao resultado da equivalência patrimonial, assim como eventualmente de dividendos recebidos desses investimentos. Então, questão aqui extremamente típica da Banca FCC, né? Aqui não tem qualquer tipo de novidade. Então, nessa primeira questão, não há qualquer tipo de novidade. Sempre cobrou, no mínimo aí há 15 anos cobrando esse tipo de conhecimento, não é? Próxima questão também de 2024, eu fui pegando provas ali diferentes, para que não fosse ali muito direcionado para uma prova só, né? Então fui pegando ali provas diferentes. Essa aqui é uma outra questão extremamente clássica, né? Sobre combinação de negócios, onde uma entidade, olha lá, adquire o controle de uma outra por um montante X, ele vai falar qual que é o valor do patrimônio líquido da entidade adquirida, assim como o valor justo dos ativos líquidos adquiridos. Questão extremamente frequente, cobrada aí a todo tempo pela Banca FCC nos últimos 10 anos. Então até aqui também não temos novidade nessa segunda questão. Terceira questão, outra questão extremamente típica, né? Ele pede o resultado bruto com mercadorias. Então basicamente nesse tipo de questão você vai ter que saber calcular o custo de aquisição dos estoques e depois, como ele vendeu aí 90% desses estoques, você tem ali dados para calcular o resultado bruto, ou seja, o lucro bruto. Questão extremamente típica aí nos últimos, sei lá, 15 anos. Temos aí no mínimo 792 questões iguais a essa, né? Então não tem novidade aqui também, terceira questão. Quarta questão, já vejo que é outra questão extremamente típica da Banca FCC nos últimos 10 anos, né? Temos aí no mínimo 89 questões iguais a essa, né? Então ele trata aqui de venda à vista e venda a prazo, e essa venda a prazo que tem juros embutidos, ele te dá aí as taxas, né? As taxas que foram praticadas, questão extremamente típica também aqui aplicada em 2024. Então até aqui 4 questões, todas elas típicas. Próxima questão, essa questão está presente em toda a prova, né? Em toda a prova da FCC. Ele te dá aqui 2 balanços patrimoniais, nesse caso aqui 22 e 23, e te dá a DRE do último período e pede o que? O fluxo de caixa das atividades operacionais. Temos aí 492 questões iguais a essa, não há aqui qualquer novidade. Próxima questão sobre ativo imobilizado. Ele pede o que? Olha, o valor de custo, né? Valor de custo desse imobilizado. Mais uma vez, esse tipo de questão sempre foi cobrado pela Banca FCC e vai continuar sendo cobrado. Então, basicamente, você vai ter que saber quais são os elementos que compõem ou não o custo de imobilizado. Temos aí 397 questões iguais a essa. Então, não tem novidade de novo. Próxima questão sobre teste de reparabilidade. Aí a FCC, ora, pede questões que envolvem o reconhecimento de perda, ora que envolvem a reveição de perda reconhecida anteriormente, como foi aqui, né? Você já tem uma perda, né? Ele vai analisar aqui o valor em uso, o valor justo, você vai ter que então chegar no valor recuperável, nesse caso aqui de 4 milhões, e consequentemente vai reverter essa perda. Questão aqui extremamente típica da Banca FCC, cobrada em 2024 e tem sido cobrada nos últimos 10 anos. Então não tem novidade aqui também nesse tema. Próximo tema, coloquei aqui, olha, a demonstração do valor adicionado. Nada de novidade, temos aqui a DRE, né? Afinal, a DVA ela é elaborada com base na DRE, ele pede, olha só, o valor adicionado bruto, o líquido e o total.
é só elaborar a DVA, questão extremamente típica da banca FCC. E como de costume, a FCC fala dos tributos recuperáveis e incidentes no momento da compra das mercadorias que agora foram vendidas. Enfim, você vai saber que o CMV da DVA vai ser diferente aqui do CMV da DRE, justamente porque você tem que somar esse valor. Enfim, questão extremamente típica, temos 712 questões sobre esse tema. Nada de novo até aqui. Bom, próxima questão, talvez aqui a gente tenha uma mudança, assim, muito sutil, né? Muito sutil, porque, em regra, nesse tipo de questão aqui sobre provisões, a banca, ela trabalha com processos onde a empresa é ré, e aqui simplesmente ele colocou aqui, olha, um processo onde ela é autora, né? Ou seja, aqui a gente estaria tratando de ativos contingentes, que no caso que não são reconhecidos. Mas enfim, é uma mudança que muito sutil, que certamente quem já estudou o tema CPC 25 não seria um problema. Então é uma mudancinha aqui que é um cisco, fora isso, a mesma coisa de sempre, reconhecimento ou não de provisões, não é? Aqui outra questão extremamente típica, né, sobre CPC 08. Ah, professor, meu CPC 08 está revogado. Cuidado, né? O CPC 08 ele está revogado, isso não quer dizer que aquelas disposições não são válidas. Elas continuam válidas, olha só, estão sendo cobradas aqui em 2024, né? Acontece que elas são redundantes, por isso que o CPC 08 foi revogado, né? Não é porque não é porque o conteúdo dele está desatualizado, nada disso. É porque o conteúdo dele já está em outros pronunciamentos contábeis, como o próprio CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. Mas tudo que está ali continua válido, tá bom? E continua sendo cobrado. Então, olha só, a questão aí sobre captação de recursos via debêntures com o quê? Com custos de transação. Com custos de transação. Temos aí quantas questões sobre isso? 119, muitas questões sobre isso, né? Nos últimos 10 anos, então também não temos novidade. E aqui, olha, a questão sobre instrumentos financeiros, tá de sacanagem, né? Falar que a FCC mudou, como assim mudou? Continua a mesma coisa, então aqui a FCC trabalhando um conceito aí de instrumentos financeiros que ela cobra praticamente em todas as suas provas, né? Praticamente em todas as suas provas. Se você tem ali uma prova com poucas questões, claro, daí acaba sendo mais difícil, mas uma prova que tem ali 10 questões de contabilidade, uma vai ser sobre esse tema, então não há qualquer modificação quando a gente fala de Banca Fundação Carlos Chagas em provas recentes de contabilidade. Se mudou em outra disciplina, a história é outra. Então cuidado, hein? O que mais a gente tem nos dias atuais aqui na internet é o quê? Mentora especialista em aprovação que nunca foi aprovado em nada, né? A gente também tem muitos influencers, né, criando conteúdos muito bacanas, né, muito bem iluminado, né, com uma boa câmera, um bom microfone, mas na verdade o conteúdo é fraquíssimo, né? Muitas vezes ele não é especialista daquilo que ele está falando, né? A gente tem na internet também muitos comentaristas de questões que não dominam a disciplina, então, enfim, cuidado, né? Cuidado com aquilo que você consome na internet, tá bom? Não vejo nenhuma alteração na banca FCC nos últimos anos, nada. Continua cobrando praticamente a mesma coisa. Agora, é claro, no dia da sua prova pode ter ali uma ou duas questões atípicas, que ela até já cobrou, mas com pouca frequência. É claro, né? Você também não quer melzinho na chupeta, né? A mesma questão sempre. É claro que numa prova ali de 10, 15 questões, você pode ter ali duas novidades, enfim, isso é absolutamente natural, sempre foi assim e vai continuar sendo. Legal? Enfim, se você quer estudar para provas da Banca FCC com material que realmente traz aquilo que vai ser cobrado no dia da sua prova, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Meu curso de resolução de questões da Banca FCC certamente vai fazer a diferença na sua preparação e consequente aprovação. Grande abraço.